Oi, 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 meus amores, excelente noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro dessa mentoria Destravando 5 em 6. E o tema de hoje é Norteando as Metas. Hoje nós vamos destrinchar aí 7 pontos importantes para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos, para deixarmos eles cada vez mais palpáveis, mais tangíveis, mensuráveis, enfim. Um ponto que a gente possa realmente ver aquela luzinha no final do túnel. Vocês estão bem? Todo mundo bem essa noite? Lembrando que qualquer dúvida pode me chamar aqui no chat, que eu vou respondendo, tá? De acordo com as mensagens, se alguém tiver dúvida, sintam-se à vontade. Eu queria falar alguns pontos importantes antes da gente começar, tá bom? O primeiro ponto importante que eu queria falar sobre gestão do tempo. Nós vamos ter uma aula lá para frente sobre gestão do tempo, eu vou dar algumas outras antes que eu acredito ser mais importante, né? Todas têm a sua real importância, mas a gente precisa seguir um passo a passo para ir clareando a mente, para a gente estar todo mundo aí na mesma sintonia. Então, assim, o que eu falo sobre gestão do tempo? Isso é primordial, cada um ter, né, no seu desenvolvimento. Por quê? O tempo é o ativo mais importante que a gente tem. Gente, desculpa, eu não perguntei sobre o áudio. O áudio, a imagem tá legal? Estão me ouvindo bem? Ok. Desculpa. Então, o ativo mais importante que a gente tem é o tempo. Então, assim, todos nós temos o mesmo tempo, são as 24 horas diárias, mas a maneira que a gente utiliza essas 24 horas impacta muito nos nossos resultados. Então, você tratar bem o seu tempo, tratar ele com prioridade, você dá o devido senso de responsabilidade que ele precisa ter para cada coisa que você está fazendo, isso é fundamental. Então, assim, hoje nossas aulas às segundas-feiras serão em média de 40 minutos a 1 hora, dependendo se tiver perguntas, entende? Eu vou tentar passar o mais claro possível para vocês. E se eu estiver falando rápido, também escreve no chat, não vou me incomodar, tá? Eu diminuo a velocidade, porque às vezes eu sou muito afobada. Não consigo perder esse jeito. Então, aí me avisa que eu vou tentando dar uma acalmada, tá bom? Então, esse foi o primeiro ponto, né? Gestão do tempo. E o segundo ponto importante, autorresponsabilidade. Por quê? Porque você decidiu estar aqui hoje, fazendo a diferença na sua vida. E com isso, eu peço que vocês estejam abertos para receber esse conteúdo, mesmo de coração, de mente aberto, ficar com o que realmente faça sentido para vocês, tá? Nem tudo que eu falar as pessoas têm que dizer amém. Por quê? Porque cada um tem as suas percepções. Às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para você. Mas você pode pegar aquilo que eu falei, pegar a sua percepção e dar um sentido diferente para aquilo. Mas isso é mais um norte, como o próprio tema da live, do nosso encontro diz, né? Norteando as metas. Então, é um norte, é uma direção. E com isso, a autorresponsabilidade, para você ter essa autorresponsabilidade de seguir em frente com esses 7 pontos que eu vou passar, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Não é hoje somente você estar aqui e anotar o que precisa anotar o que faz sentido para você, mas não colocar isso em prática. Se você não colocar isso em prática, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, é como se você escutasse, entrasse por aqui e saísse por aqui. Então, pega realmente o que faz sentido para você, como eu falei, o que não fizer, você adapta aí para que faça sentido para você e faça da melhor maneira, a que você se sinta mais confortável para isso. Então, é isso, os 2 pontos importantes que eu queria falar antes de iniciarmos. Eu vou ficar olhando para baixo porque eu fiz as anotações da aula, tá? Então, não se incomodem com isso, por favor.
Como eu já disse, são 7 tópicos. 7 tópicos importantes para nós nortearmos as nossas metas e conseguirmos, assim, atingir os nossos objetivos. Vamos fazer assim. Eu vou falar cada uma, dando algumas metas, alguns objetivos como exemplos, não que sejam esses que vocês vão seguir. Vocês também, se não se sentirem confortáveis, não precisam colocar no chat qual que é o objetivo de vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como utilizar a meta, o objetivo de vocês em cada tópico que eu vou passar, pode me mandar depois no pessoal, que eu respondo tranquilamente, tá? Então, fica tranquilo, se não conseguir absorver alguma coisa aqui e querer me perguntar depois no particular, no privado, porque não quer, perdão, porque não quer expor a sua meta, o seu objetivo, fica tranquilo. Fica tranquila que não tem problema nenhum. Você tem que se sentir confortável em primeiro lugar, tá bom? Então, vamos ao primeiro tópico, que é definir os objetivos para os 4 pilares da vida. Eu vou dar um tempinho, tá, para vocês irem anotando e dividindo assim. Nossa, eu preciso tomar. Hoje eu falei demais. Hoje eu vou dar um tempinho para vocês irem anotando o que eu for falando e depois vocês podem preencher. Não precisa preencher tudo agora. Mas assim, nós vamos definir os objetivos para os 4 pilares da vida. Então, pode escrever os 4 pilares. Que o primeiro é fé, o segundo pilar, saúde, o terceiro pilar, relacionamentos e o quarto pilar, dinheiro. Eu vou deixar aqui no chat também para ficar mais fácil. Fé, saúde, relacionamentos e dinheiro. Então, o que nós vamos fazer hoje? Esses objetivos, eles têm que ser realistas, têm que ser tangíveis, têm que ser mensuráveis. Por quê? Vamos lá, vamos colocar na ponta do lápis. Nós estamos aqui fazendo objetivos para os próximos 6 meses. Então, vamos supor que alguém que esteja aqui queira emagrecer. Ah, eu quero emagrecer 50 quilos. Como, não estou falando que é impossível, mas como que isso se torna possível em apenas 6 meses? Entende? Então, a meta, ela tem que ser mensurável, nós temos que mensurar ela, tangibilizar, que ela seja uma meta palpável e realista, né? Então, temos que ter essa consciência de que temos 6 meses para atingir, não que não seja impossível, né? Não que não seja possível, mas a gente tem que ser realista também, né? Então, vamos supor que a pessoa consegue, ela já viu, já fez alguns tratamentos, já fez alguns desafios em academia, e viu que ela consegue, no prazo de 1 mês, perder 1,5 kg. Então, aí você faz as contas, né? 1,5 kg, são 2 meses dá 3 quilos, 6 quilos, 4 meses, 9 quilos. Então, ela consegue, tecnicamente, baseada em experiências que ela já teve, perder 9 quilos. Pode ser que se ela fizer um esforço a mais, ela consiga perder a mais. E também, se ela procrastinar frequentar bastante fast food nesses 6 meses, pode ser que ela se distancie cada vez mais desse objetivo. Então, é olhar para isso, olhar dessa maneira. Então, você vai escrever, você vai colocar metas, você pode colocar a quantidade de metas que você quiser, mas eu sugiro que você coloque pelo menos 2 agora, ou 1 ou 2 para a gente conseguir ir acompanhando aí os próximos 7 tópicos, tá? Em cada área que eu coloquei ali. Fé, saúde, relacionamentos e dinheiro. Coloca o que você quer ter de fé na sua espiritualidade. O que você gostaria de, nos próximos 6 meses, alcançar na sua fé? Você gostaria de ter mais intimidade com Deus?
Você gostaria de ir para uma igreja, de conhecer uma outra religião? São exemplos que eu estou dando para ficar mais fácil, tá? Na saúde, o que você sente hoje no seu corpo físico que você acredita que você pode melhorar? Se você é uma pessoa sedentária, você pode começar a caminhar, você pode entrar para uma academia, você pode melhorar a sua alimentação. O que você pode fazer? Em relação a relacionamentos. Lembrando aqui, a aula não é sobre relacionamentos, mas eu preciso falar sobre isso, que relacionamento nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Às vezes a gente quer que as pessoas mudem, que as pessoas melhorem, e mude isso, mude aquilo, só que a mudança sempre começa na gente. Então, o relacionamento nunca fala sobre o outro, sempre fala sobre a gente. Porque o que eu quero ter em um relacionamento? Qual que é o relacionamento perfeito para mim? Então, eu tenho que fazer aquilo que eu acredito ser um relacionamento perfeito. Eu tenho que ter aquelas atitudes, porque daí o outro vai se espelhar e vai começar a mudança. Mas a mudança sempre começa na gente. Então, às vezes a gente olha, acha que a pessoa está com um comportamento diferente, e isso não é só para relacionamento amoroso, tá? São todos os tópicos de relacionamento. Relacionamentos sociais, relacionamentos familiares. Então, olhar para tudo isso. A gente acha que a pessoa é irritante, mas se a gente vê a irritabilidade na pessoa, é porque aquilo está dentro da gente. Por que eu me irrito com o comportamento do outro? Entende? É sobre isso, não sobre o outro. E dinheiro. O que eu quero nos próximos 6 meses, dentro daquela tangibilidade, daquele realismo? O que eu quero atingir nos próximos 6 meses? Lembrando também que, como eu calculei ali a base do peso, né? Dei um exemplo, não é. Você tem um padrão na sua cabeça, você pode calcular do que você tenha feito nos últimos meses, mas não é por conta disso que você não pode fazer mais do que você já tenha feito. Você pode fazer ações para fazer mais do que aquilo. Vamos supor que nos últimos 2 meses você recebeu 5 mil. Em novembro você recebeu 5 mil, em dezembro você recebeu 5 mil. O que você pode fazer para em janeiro receber 7 ou 8? Quais são as ações que você pode fazer? Então, assim, primeiro, tá? Vamos voltar um pouquinho. Só colocar a sua meta para os próximos 6 meses. Quanto que você quer atingir? Então, ficou claro o primeiro tópico? Ok. O segundo, agora já vamos para o segundo tópico. Se alguém tiver alguma dúvida, lembrando que pode colocar aí, tá? O segundo tópico, o prazo já foi definido, que são 6 meses. Agora, a gente precisa quebrar o prazo. Que esse quebrar o prazo é o que eu falei sobre a divisão. A gente dividir a meta para ser atingida no tempo determinado, né? O exemplo que eu dei, eu quero perder 10 quilos em 6 meses, tá? Se eu quero perder 10 quilos em 6 meses, eu tenho que perder 1,5, 1,5 kg, 1,6 kg por mês para atingir essa meta, tá? Nos próximos 6 meses. Então, assim, de todas essas metas que você colocou na fé, na saúde, no relacionamento, no dinheiro, você vai quebrar ela nesse jeito. Vamos supor que você escolheu que você quer ter uma renda de 60 mil quando você estiver lá no sexto mês. Uma renda não, desculpa. Você quer ter um valor de poupança para você investir, um valor de 60 mil. Se você quer ter 60 mil e são 6 meses, já fica fácil você dividir essa para saber quanto você precisa fazer por mês para atingir esse objetivo, certo? Então, você já sabe como que você vai dividir. Então, assim, você pega esses 6 meses e divide essa meta. Mas em relacionamentos, como que eu faço isso em relacionamentos? Se eu quero daqui a 6 meses estar com relacionamento X, eu quero ter isso e aquilo no meu relacionamento, no meu casamento, por exemplo. Quais as ações? Lembra daquilo lá que eu falei, que tem coisas
que eu dei o exemplo do peso, né? Você quer perder peso. Aí tem coisas que te aproximam e tem coisas que te afastam do seu objetivo. Se eu quero perder peso, se eu faço atividades físicas, se eu controlo a minha alimentação, eu vou me aproximando desse objetivo. Agora, se eu fico em fast food, se eu não vou para academia, eu me distancio. Então, se eu quero X coisas no meu relacionamento, o que me aproxima dele? Quais são as ações que eu faço que me aproximam dele? E quais as ações que eu faço que me distanciam dele? Então, é sempre olhar nesse âmbito de afastar e aproximar, que você consegue você consegue distinguir o que te aproxima, o que te afasta. Consequentemente, você consegue olhar o que você faz e o que você não faz, certo? Agora vamos para o terceiro tópico, que é criar um plano estratégico para o período de 6 meses. Então, é assim, você vai criar rotas para o caminho ao seu objetivo. Como que isso funciona? É exatamente o que a gente falou aqui, são as ações. Essa terceira parte são as ações que a gente vai ter para aproximar ou distanciar do objetivo, entende? Então, você vai olhar para aquelas metas que você fez e você vai trilhar ações que te aproximam dela, tá? Então, assim, vamos dar um exemplo básico. Eu não quero ficar falando de emagrecimento, mas é tão mais fácil, né? Tão mais palpável de entender, né? Mas vamos ver outro, peraí. É que não vem nada agora na cabeça. Vamos falar de dinheiro. Colocando de dinheiro. Eu quero fazer 60 mil nos próximos 6 meses para que esse valor de 60 mil eu possa investir. Esse 60 mil que eu estou falando é um exemplo e ele é fora de tudo aquilo que eu já faço. É fora de tudo aquilo que eu ganho normalmente para custear, né, a vida que eu tenho, o padrão de vida que eu vivo. Então, esses 60 são um investimento, um valor a mais para que eu possa fazer um investimento. Então, assim, eu falei que eu estou acostumada, vamos supor, a fazer 5 mil. Já fiz 5 mil em novembro e fiz 5 mil em dezembro. Só que em janeiro agora, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, eu preciso fazer, além dos 5, eu preciso fazer mais 10 para que eu tenha esses 60 mil. E o que eu faço? As coisas que eu faço já me geram aqueles 5 mil. Eu preciso criar rendas extras ou remanejar aquilo que eu já faço. Aumentar o valor dos meus produtos que eu trabalho, além de criar a renda extra, né? Trabalhar alguma outra coisa. E isso tem diversas coisas que a gente pode fazer. Hoje, com a internet, ela facilitou bastante para a gente, porque, por exemplo, nós podemos nos afiliar, temos e-commerce, por exemplo, eu posso abrir uma lojinha no Magazine Luiza e com isso ter uma rentabilidade ali. Eu posso... vai ter carnaval aqui na minha cidade. Eu posso comprar água e vender, entende? Fazer coisas que me levam, que me aproximam daquele objetivo, ações que me aproximam. Então, é sempre ter um pensamento de um planejamento estratégico que vai me aproximar, que as ações vão me aproximar daquele objetivo. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Legal. Que bom, né? Ok, vamos para o quarto passo. O quarto passo, tirar do caminho pesos desnecessários. Isso é tão importante que vocês não têm noção. Remover todas as pedras do percurso, soltar a mochila com velharias, porque nós estamos acostumados a tudo que a gente viveu na vida, colocar um pezinho ali nas costas. Nossa, mas eu tentei uma vez abrir uma lojinha e não deu certo. Aí coloca o pezinho. Mas eu já tentei vender alguma coisa na internet e não deu certo. Coloca outro pezinho. E assim você vai indo e vai ficando com essas percepções de coisas que você já fez, só que o quê? Olhando para o que deu errado.
Por que você não olha para o lado de que você fez, né? Ai, por exemplo, minha família já faliu negócios, já faliu empresa. Nossa, que legal! Sua família tinha uma empresa aberta. Ela teve a coragem de empreender, de abrir, de fazer o negócio funcionar. Não deu certo por alguma gestão, alguma má gestão de algum recurso, de alguma coisa, mas pelo menos fez. Então, a gente mudar o foco, sabe? Mudar para onde que a gente está olhando, isso é excelente. Por quê? Porque, eu fiz, mas não deu certo, eu fiz, mas não deu certo, mas você fez, você tentou, você não ficou parado no lugar. Tem uma frase do Mahatma, já vai eu com as minhas frases. Tem uma frase do Mahatma Gandhi: um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Olha isso, é só um passo. Não é você olhar lá para frente, você com a sua empresa ganhando milhões, que não sei o que, não sei o que lá. Mas para você ganhar esses milhões ali na frente, você teve que dar vários passos. Então, cada passo que você dá importa. Isso é importante, é relevante demais. Então, é muito. E você olhar também, assim, pelo fato de que você. Eu abri meu negócio, mas não deu certo. Você tentou e não deu certo, mas tem várias pessoas que tá com a bunda sentada no sofá e não se mexe para fazer absolutamente nada. Tá feliz, desculpa, com a vida de merda que tem. E só pelo simples fato de você estar aqui, de você estar querendo, estar procurando melhoria sempre, o seu desenvolvimento pessoal, você já é uma pessoa muito foda. Entende? Então a gente tem que se alimentar com isso. A gente tem que entender isso também, tem que olhar para isso. Porque a gente tá fazendo. Ponto. Olha que maravilhoso. Hashtag bebam água. Então é isso. Soltar aquilo que não faz mais sentido. Aquilo que você olha e você sabe que é um peso. Aquilo que você olha e você sabe que está te segurando. A gente tem um apego tão grande com as coisas, principalmente com as coisas que não deram certo. E eu não sei de onde que vem isso, né? Porque 90% das pessoas são assim, 99%, foi até generosa em falar 90%, mas 99% das pessoas são assim. Não costumam olhar para o outro lado, né, que a gente está falando. Costuma só olhar para o que não deu certo. E onde a gente coloca o nosso foco expande. Então, se eu ficar olhando para o que não deu certo, todas as outras coisas que eu for fazer, eu vou olhar com a ação de que eu fiz primeiro e não deu certo. Não, dessa vez eu vou olhar com o olhar de que eu vou fazer dar certo agora. E a gente faz dar certo a cada passo que a gente dá. A cada passo que a gente dá em direção àquilo que a gente quer, a gente está fazendo dar certo, porque a gente não está parado, não está esperando cair do céu. A gente sabe que não cai. Então vamos para o quinto passo, quinto tópico, no caso. Escute seu corpo. Isso é fundamental. A gente entender, né? Entenda que o descanso é necessário, mas não use a preguiça como desculpa também. Porque você escutar o seu corpo e sentir aquele cansaço, sentir que você precisa realmente descansar, porque assim, para mim, eu acredito que o cansaço mental, ele é muito mais prejudicial do que o cansaço físico. Ele cansa muito mais do que o cansaço físico, né? Porque a sua cabeça não para, você tá ali tentando resolver, porque no nosso nível de consciência a gente já fez tudo o que podia. Nossa, mas eu já fiz de tudo e não tem mais o que eu fazer, eu já fiz N coisas e até agora não deu certo. Mas isso é para o nosso nível de consciência. Sempre tem alguém que tem, não, mas você pode fazer isso aqui, ó. E a gente não olhou para aquilo porque não estava no nosso nível de consciência. Então, essa é a importância do network, essa é a importância do relacionamento com as pessoas, da gente conversar, da gente se expor. Tem uma coisa muito chata hoje em dia, que é que você não pode dividir os seus sonhos, você não pode falar porque
o pessoal estraga, né? Tem aquela frase aqui que o que o outro não sabe não estraga. Não sei se é assim, mas é mais ou menos isso, né? Mas assim, ela é válida até certo ponto. Você não tem que contar isso para aquela pessoa que você sabe que vai te desmerecer você, que você sabe que ela vai tentar te diminuir para você não atingir esse objetivo, para você não mexer na zona de conforto dela, para você não tirar ela do lugarzinho dela. Você pode dividir isso com pessoas que estejam buscando as mesmas coisas que você, com pessoas que estejam indo para o mesmo lugar que você. Então, essa rede de relacionamentos que a gente cria com pessoas que buscam as mesmas coisas que a gente é extremamente importante para a gente manter o foco também. Para a gente se manter ali, saber que tem pessoas iguais a nós, querendo buscar sempre o melhor, buscar atingir os objetivos, buscar um próximo nível, né? Então, com essas pessoas, a gente pode dividir e conversar sobre isso, por quê? Porque fulano vai conseguir te dar uma palavra de uma coisa que você ainda não fez. Porque, como eu disse, no nosso nível de consciência a gente já fez tudo. Mas se a gente conversar com uma outra pessoa que está no mesmo processo, que passou pelo que a gente está passando, a gente consegue, né, ter uma outra visão, ter uma outra percepção, uma outra opinião e consegue dar mais um próximo passo. Então, essa é a importância desse networking, de não parar, né? Deixa eu só voltar no terceiro tópico de criar um plano estratégico, né, para o período de 6 meses. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, tá? Porque a gente vai definir essas metas e vai definir ações, e nessas ações a gente vai quebrar, por exemplo, ela tem 6 meses, né? Temos 6 meses, então a gente vai quebrar em um mês em ações de um mês, então são 6 ações para um mês, e cada ação a gente quebra em 4, porque são 4 semanas. Então, como a gente vai estar aqui junto durante 25 semanas, a gente foi quebrando essas metas, então a gente vai conversar todas as segundas-feiras como que estão as ações para atingir aquele objetivo. Aí que eu falei o primeiro ponto lá no início do nosso encontro sobre autorresponsabilidade. Porque você foi quebrando essas metas, quebrou em 6, de 6 meses, e quebrou em 4. Quebrou a primeira em 4, de 4 semanas. Essas ações você tem que fazer, as ações que te aproximam lá do seu objetivo. Aí tá o que eu falei sobre autorresponsabilidade. Porque se você vai postergando, eu não posso fazer por você. Então é só você, é sempre a gente com a gente mesmo, né? A luta sempre foi essa, nunca, a competição nunca é com o outro, é a gente com a gente mesmo. Então é vencer isso, vencer, não, essa semana eu vou fazer isso direitinho, que eu tenho certeza que isso vai me aproximar do meu objetivo. Então ter essa autorresponsabilidade, ok? Aí fechou o link da terceira, desculpa, esqueci de falar esse ponto. O quarto, né, que eu falei da gente soltar essas malinhas, então é isso. Resumindo, o quarto, ter um network de pessoas que queiram ir para o mesmo lugar que a gente poder dividir, conversar sobre o assunto, ter novas percepções, soltar aqueles pesos desnecessários. E é isso. E o quinto que eu falei também, de entender as necessidades do seu corpo. Sentiu vontade de descansar? Descansa. Sentiu vontade de parar? Para tudo, porque ninguém consegue fazer nada de cabeça quente. A gente não consegue ter uma resolução. Outra frase. Vamos lá, Jenny, dona das frases. Não sou dona, não. Sou só leio e repito. Essa Deixa eu ver de quem é. Deixa eu ver se eu lembro. Eu não sei se não é do... Não, eu não vou lembrar de quem que é, mas depois eu mando para vocês se eu lembrar de quem que é. Mas fala assim a frase: nenhum problema é resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Então, eu tô puta de raiva e criei um problema. Não vai ser puta de raiva que eu vou resolver, entende? Eu tenho que me acalmar,
tenho que olhar, sair, dar um zoom out, né, para fora e olhar o panorama geral, olhar aquilo e ver qual a melhor maneira que eu consigo resolver essa questão. Então é isso. É você sair de cena, se acalmar, sair de cena e olhar qual o melhor cenário, qual a melhor opção para eu sair desse resultado que eu me coloquei estando em raiva. Então, essa frase é maravilhosa. Nenhum estado de consciência, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Eu não vou procurar aqui agora, eu já postei ele no meu Instagram, mas foi há um tempo, então tá lá embaixo. Tem 300 e não sei quanto, 300 e trala lá publicações. Deixa eu ver se tá mais ou menos por aqui. Ah, tá perto. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Gente, Albert Einstein. Foi ele que falou, olha isso. E eu estava esquecendo. Albert Einstein. E eu estava esquecendo. E faz muito sentido, né? Faz muito sentido, não, é total sentido. Total sentido. A gente não consegue resolver nada com a cabeça quente. A gente não consegue tomar uma decisão de cabeça quente. Então, a gente escutar o nosso corpo quando ele está pedindo, tá sempre atento para isso, né? É fundamental. Isso é fundamental. Então, cansou, para. A mente está a mil, para. Vai fazer alguma coisa que você sabe que desativa, que não que desativa, porque ela nunca desativa, né? Mas que tranquilize a sua mente. Então é isso. Quinto ponto. E eu falei, não use a preguiça como desculpa, né? Porque se você for ficar toda vez, por exemplo, quando você começa na academia, aí você vai a primeira semana nada, o primeiro dia. No outro dia você não consegue nem levantar da cama, não consegue nem dobrar o joelho. Seu corpo tá daquele jeito. Aí você pensa, não, eu vou esperar melhorar para ir, né? E não melhora. Porque o seu corpo está em adaptação, seu músculo, a sua musculatura está trabalhando. Que uma coisa que ela era completamente sedentária, ela não fazia, ela está trabalhando. Então, o primeiro dia vai doer, o segundo dia vai doer, o terceiro dia vai doer, o quarto dia vai doer. No quinto, você já não sente mais, não, vai sentindo menos. No sexto, você vai sentindo menos ainda. Só que o que é isso? É constância. É você estar ali, né? Constantemente na disciplina, fazendo todos os dias, porque uma hora não vai sentir mais, porque você está acostumando o seu corpo a ter aquele hábito. Mas se você for uma vez essa semana, vai doer. Uma vez na semana que vem, vai doer. E assim, tipo, se for ficar indo uma vez por semana, você vai ficar 7 meses dolorido. Vai ser assim. Então, quanto mais você faz, mais rápido o seu corpo responde. E isso com a mente também é da mesma forma. Não é só o físico, o mental também é da mesma forma. Então, a gente precisa ter essa constância, essa consistência em sempre estar fazendo. Quando ficar pesado, pensa que é só por hoje. Por exemplo, eu era uma pessoa completamente sedentária, que para ir na esquina eu queria ir de carro. E a minha alimentação era um lixo. Porque assim, ainda hoje eu como porcaria. Não vou mentir, eu como pastel, eu amo pastel. Cresci comendo pastel. Então, assim, uma vez ou outra, tudo bem, a gente pode comer de tudo se a gente tiver uma disciplina. Então, você não precisa deixar de fazer nada do que você gosta, mas é você colocar na sua cabeça como o objetivo de que afasta ou aproxima, sabe? Olhar para isso. Tipo, quando eu como muita besteira, isso me afasta demais. Mas eu tenho um hábito saudável, eu tenho alimentação saudável. Eu vou comer besteira uma vez, ele não vai me afastar completamente. Então a gente pode fazer.
mas não é sempre. É ter uma base, a nossa base tem que ser fundamentada naquilo que a gente quer. Ela tem que ser congruente com o nosso objetivo. Tem que estar de acordo. Porque não adianta eu quero emagrecer e toda semana estar no McDonald's. Então não tem lógica, sabe? Então é olhar com esse olhar. Olhar para isso com esse olhar. E daí a que eu falei, mas não use a preguiça como desculpa, é isso, porque o nosso corpo vai cansar. O nosso cérebro ele foi feito para poupar energia, para economizar energia, não para gastar. Então, ele é o primeiro que sempre vai falar, não, é melhor ir sentar aqui no sofá assistir uma Netflix do que ir para academia, né? Isso é óbvio, óbvio que é melhor, é muito mais gostoso, é muito mais confortável. Só que isso está me afastando do meu objetivo. Então, se eu sempre for ficar escutando essas desculpinhas que a nossa mente, que o nosso corpo dá pra gente, a gente só vai se afastando, se afastando, se afastando e nunca vai atingir, né? Tem aquela frase. Gente, tá... chega de frase, menina! Não, tá bom, ó. Sério agora. Aquela frase que crianças fazem o que gostam, os adultos fazem o que precisa ser feito. Então ninguém aqui é mais criança. Você sabe que ninguém vai vir bater. Ó, se alguém vinha agora no portão da sua casa com uma mala de 3 milhões de reais, você vai ter que levantar daí para abrir o portão, não é? É uma ação. Isso é uma ação que você tem. A pessoa tá vindo te entregar, mas você tem que ter ação de abrir o portão. Então a gente sempre tem que ter esse movimento. A prosperidade é movimento. Eu sempre tive a percepção errada de prosperidade e abundância. Eu sempre liguei elas a dinheiro. E não é isso. A prosperidade é movimento. Tudo é energia. Então, assim, se você está conectado com a energia de movimentar, de sempre estar se movimentando, sempre estar procurando saídas para atingir seu objetivo, procurando ações, isso vai vir até você. Porque se tudo é energia, tudo que vai e volta. Você está fazendo, você está plantando. Obviamente que você vai colher. Até as pessoas que não plantam, elas colhem. Mas a que fica ali sentadinha, que não está plantando, ela vai colher capim, vai colher brolho, vai colher erva daninha. Essas coisas que elas vão colher. Agora, o que eu quero colher? Eu tenho que ter ações que condizem com isso que eu quero colher. Tenho que fazer coisas que condizem com isso. Eu não posso esperar que as pessoas sejam boas comigo se eu não sou boa com as pessoas. Um exemplo. Então, mudar essa perspectiva, mudar esse olhar, entendeu? De que entender se você tem a percepção ou já teve que prosperidade e abundância é ligada à riqueza, assim, a dinheiro, material só, tira isso da sua cabeça, muda. Saiba que prosperidade é movimento, é as ações que você toma, é aquilo que você faz, e abundância é tudo que transborda, tudo que você tem de sobra. Isso é ser abundante. Então, o que está sobrando de você? É isso que você vai ter em abundância, é isso que está sobrando de você. Então, olhar dessa forma. Gente, fazendo sentido? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Qualquer coisa, pode mandar aí no chat, tá? Vamos para o 6º ponto. Eu já falei o 6º ponto, né? Ou não? Falei o 6º ponto? Não. O 6º ponto eu vou falar sem rir, peraí. Deixa eu me arrumar. O 6º ponto, o 6º tópico, gente, vai dar merda. Vai dar merda. Pode ter certeza que vai dar merda. Vai dar merda. Entenda o processo e recalcule a rota quando der merda. Porque é justamente nessa hora que todo mundo para. Por quê? PQP. Eu tô fazendo. Eu tô sendo uma pessoa boa. Eu tô colocando a minha energia tudo nisso. Eu tô focando. E do nada me acontece essa merda. Vai acontecer. Aí entra a sua mentalidade.
para você sair dessa situação, olhando que não é uma merda, que aquilo está tentando te mostrar uma coisa que você não está olhando. Aquilo está tentando te mostrar um ponto que você está desviando, que precisa ser olhado. Aquilo é um aviso, simplesmente um aviso, um alerta para você. Ó, você precisa olhar para isso que você não está olhando. Você precisa amadurecer isso para você, no próximo passo que você der, você conseguir conquistar o seu objetivo. Vamos colocar aqui uma pessoa, por exemplo, falando de dinheiro, as pessoas que ganharam na Mega Sena ou que ganharam no Big Brother, estatisticamente falando, 97% dessas pessoas hoje não tem mais nada. Mas por que isso? Porque não tem uma mentalidade saudável para fazer aquilo perpetuar, para fazer o dinheiro trabalhar para ela, para fazer se manter ou multiplicar aquilo. Porque a maioria das pessoas tem muitos e muitos bloqueios que não sabem. O bloqueio, por exemplo, de não se sentir merecedor. Se eu ganhar 300 milhões na Mega Sena, o que eu vou fazer? Eu vou querer comprar isso, aquilo, nananana. Vai correr, quando você for piscar, você for olhar, cadê o dinheiro? O dinheiro some porque você não se sente merecedora de ter, então você dá um jeito de fazer e sai correndo da sua vida. Então, essas pequenas coisas que a gente tem que estar sempre com a nossa consciência voltada para isso, uma como que eu falo? Qual que é a palavra certa para isso? É a base, isso é fundamental. Você sempre estar no seu estado de consciência para perceber essas coisas. Perceber que o quê? Que aquela merda só tá querendo te mostrar uma coisa que você não tá olhando. É um ponto que você precisa amadurecer para você conseguir receber aquilo que você sabe que você tem direito. Que aquela visão que você já teve, da vida que você merece, do relacionamento que você merece. Dizem que os nossos bloqueios, os nossos principais bloqueios estão voltados ao nosso propósito, à nossa missão de vida. Então, aquilo que mais ferra a gente na vida, aquilo que mais dá merda, o nosso propósito está ali. Então, a gente mudar o mindset, mudar a mentalidade para isso, esclarece muitas coisas para a gente. A gente olhar, só simplesmente trocar o jeito de olhar, mudar o jeito de olhar para aquela situação. Não é uma merda, é um aviso, ponto. Então, assim, a vida é um sobe e desce, igual a batida do coração. A vida, ela não é linear. Vão ter vales, vão ter vezes que a gente vai estar lá embaixo. E aqui eu já pego o gancho para falar da nossa próxima aula, que para mim é um ponto de extrema importância, que é a inteligência emocional. A gente vai estudar na próxima aula sobre inteligência emocional. Vou falar sobre inteligência emocional e ainda assim nós vamos falar das ações para a semana. As ações que vamos fazer para chegar mais próximo dos objetivos aí que vocês estão escrevendo para os próximos 6 meses, tá? Então, assim, o sexto ponto, vai dar merda, é basicamente para você saber, para você ter ciência de que essas coisas vão acontecer, que esses vales vão aparecer nas nossas vidas. Daí a gente já linka com o sétimo ponto, que é o mais importante de todos. Esse é o último e mais importante de todos. Só vai. Só continua. Não desista, não pare até conseguir. Porque 99% das pessoas, 99,99% das pessoas param no sexto ponto. Porque elas olham e falam: não, isso não é para mim. Não, essa vida não é para mim. Não, mas está muito longe. Eu não consigo. E isso são somente condições que você está se dando, que você está colocando para você mesmo. Condições que você está colocando para você mesmo. Então,
a 99,99% realmente das pessoas param no sexto ponto, quando dá merda. Porque elas não têm inteligência emocional para saber distinguir o que aquela situação está querendo dizer para você. Para onde que você tem que olhar, o que você tem que melhorar para ir para o próximo nível. E agora me respondam aqui, pode assinar com a cabeça. Como você não vai atingir o seu objetivo se você não parar? Tem como você não atingir o objetivo, sendo que você não para até conseguir atingir o objetivo? Você entende? Vocês entendem isso? Não tem como, gente, não tem como. É muito óbvio. As pessoas só não atingem aquele objetivo que elas determinaram porque elas param. Só por esse motivo, simplesmente por esse motivo. Porque se você faz ações que te aproximam dele, você não tem o que te pare. Não tem o que te pare nisso. Então, já tem várias ilustrações, acredito que alguns de vocês já viram, por exemplo, um desenho de dois homens cavando, aí um, quando está próximo a chegar diversos diamantes, ele, que não tem nada, e vai embora. E o outro continua, continua, continua. Então, é simplesmente isso. Você não parar até conseguir. Não pare até conseguir. Se você tiver essa mentalidade, pode demorar 6 meses, pode demorar um ano, pode demorar 10, 20 anos. A gente sabe que é difícil esperar. A espera é difícil. O nosso imediatismo em querer tudo para ontem é difícil. Porque a gente olha para algumas pessoas que, putz, a pessoa tipo, parece que não fez nada e conseguiu tão fácil assim. A gente costuma falar umas besteiras dessa porque a gente não sabe que a pessoa passou. A gente não tá 24 horas com ela. A gente costuma só olhar para o resultado. A gente não olha o que a pessoa fez, né? Porque muitas pessoas falam que foi sorte, mas sorte é um nome que o preguiçoso dá para o esforço que ele não fez. Faz sentido? Então, assim, se você não para, é só não parar. Então, como não atingir o objetivo se você não para? E quando tá demais, quando tá, putz, tá muito grande essa merda, ou tá, não tô conseguindo, procura alguém. Procura alguém que vai te dar a mão, que vai te dar um outro direcionamento, que vai te ajudar, que vai andar com você, para que seja mais leve continuar. Procure motivos. Na realidade, se você tem motivos, né, para ter esses objetivos que você tem, óbvio que você tem. Quem não tem objetivos, quem não tem metas, não vive, só sobrevive. Né? Porque, tipo, você não tem meta para atingir, se você não tem um objetivo, o que você está fazendo aqui? Aqui que eu falo não na aula, tá? Aqui que eu falo no planeta. O que você está fazendo aqui? Tipo, só está sobrevivendo. Você só existe. É tipo a lá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou como a maré quiser. E qual o sentido nisso? Qual o sentido de viver assim? Né? A gente sabe que não é fácil, é fácil falar, mas viver o processo é desafiador. Mas quando você vive o processo e você consegue a transformação, você consegue atingir os objetivos. Se você parar e olhar para as pequenas transformações que você teve ao longo dessa jornada de trilhar o passo a passo, que a gente falou lá no início dos passos, você consegue olhar para isso e ter dimensão do quanto você já mudou até aqui, né? Quanto você se transformou. Quem você era 1 ano, 2 anos atrás, não é a mesma pessoa. Então, aquela frase, um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Então, isso é fundamental, ter essas percepções, ter essas visões,
ter essas mudanças de mentalidade, olhar. Eu falei hoje estava conversando hoje sobre gratidão com uma amiga, e é engraçado que ela fez um desafio de na próxima semana, em uma semana dessa segunda para a próxima segunda-feira, não reclamar de nada, só mostrar gratidão. E a gente acha que isso é uma coisa boba, que não faz diferença, mas faz muita diferença, porque é isso, é mudar o olhar. Tipo, porque se eu estou reclamando, o próprio nome já diz, que é 2 vezes, clamar. Eu estou reclamando, eu estou clamando 2 vezes por aquilo. Então, é aquilo de que onde a gente coloca o nosso foco expande, eu estou reclamando, mas eu estou clamando, eu estou pedindo mais daquilo. E as pessoas não se dão conta disso. Porque ao invés de reclamar, eu posso olhar para aquilo que eu tenho e agradecer. E se eu agradeço, eu tenho mais daquilo. Porque Deus entende que eu gostei daquilo, que aquilo foi bom para mim e me dá mais daquilo. Mas se o meu foco está para o outro lado da reclamação daquilo que eu não gostei, ele também entende que eu gostei daquilo, porque eu só falo daquilo. Então, olha a mentalidade, olha a percepção de olhar para um lado e para o outro. Como que faz a diferença? A gente acha que é uma coisa boba, mas não é. Se começa a praticar, você começa a ver os efeitos colaterais da diferença, você fica abismado. Então é isso. Foi nossa primeira aula. Tivemos nosso primeiro encontro de 53 minutos. Falamos os 7 tópicos. Se alguém tiver alguma dúvida, já falei, pode me mandar lá no particular também, que eu vou respondendo assim, conforme dá, tá bom? Vou tirando. Coloquem, façam as metas de vocês. Façam as metas de vocês nos 4 pilares de fé, saúde, relacionamento e dinheiro. Coloquem o que vocês querem atingir nesses próximos 6 meses. E se tiver dúvida na divisão, que é o segundo passo, né? Dividir, destrinchar as metas em 6 e depois cada uma dessas 6 em 4, pode me mandar lá se tiver dúvida que eu auxilio. Conforme eu consigo, eu auxilio nessa divisão, ok? Muito obrigada pelo tempo precioso de vocês, porque, como eu disse, foi a primeira coisa que eu falei sobre gestão do tempo. O que a gente mais tem de precioso é o ativo mais precioso que nós temos é o nosso tempo. Então, agradeço imensamente e honro muito a vida de cada um de vocês que está aqui nesse tempo comigo, que estão no mesmo processo que eu, buscando sempre o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa evolução, o nosso próximo nível, o nosso próximo passo. E isso é maravilhoso. Muito, muito, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, por cada um de vocês que está aqui. Uma excelente noite. Beijos. Tchau, galerinha.